Eu acho que não vai. Vai, garoto. Vai, Bela, com ele. A Bela, vai pra Bela aí com ele. Vai, amigo, você consegue? Aí, garoto. Agora é sem ninguém, quer ir sozinho. E ele desce. Não, vai em barriga não. De frente não. Pra cima. Isso, assim. Isso. Lá em casa eu vou Assim mostrar ele põe no chão, vai. a Alexa lá com o vaso. Vai. Aê, garoto. Ó, Vai. ele quer subir. Vai de costa agora, Ravi. Ravi, desce de costa.